Fala, Lene. Ó, tem uma pergunta aqui do Lucas. Ele fala que é o seguinte, ó. Boa tarde, eu sou ectomorfo. Tenho 1,84 m com 70 quilos e treino há 2 anos. Estava pensando em usar Hemogenin. O que me dizem? Ai, caralho. Hemogenin é bomba. É? Esteroides anabolizantes. Filho, faz isso não, filho. Primeiro ponto, você sabe treinar direito? Você domina os pesos? Você pensa em competir? Qualquer esteroide vai te levar a saúde embora. Então você precisa pesar muito bem antes de usar um artifício desse, porque realmente você vai comprometer a sua saúde independente da carga de hormônio que você esteja utilizando. Não tem saída. E o tipo de corpo que ele tem, que é? Ele é Ectomorfo. Ele é um cara Que alongado e com um pouco de musculatura. Ah, tá. Mas assim, também é a história do você faz qualquer coisa direito, né? O esteroide, ele é um acelerador. Se você come mal, se você treina mal, você vai para um mau resultado mais rápido também. Então, ele vai te levar para o efeito colateral, ele vai te levar para lesão, ele vai te levar para ganho de gordura, né? Ah, mas quem usa esteroide ganha mais gordura? Ganha sim. Tava falando esses dias com o Gabriel Kaminski, né? Ele vai dar uma aula de farmaco na BTFF amanhã. Aliás, vou estar lá para assistir porque a aula dele vai ser muito boa. Uma das coisas que ele costuma falar? Quando você não treina de forma muito intensa, você não tem um receptor androgênico que ele esteja maduro para receber uma determinada carga hormonal. E é por isso que ele fala, né? E a gente outro dia falou também junto conversando. Se você treina pouco, você só tem um efeito colateral. Então, caras pouco treinados ou com físicos pouco desenvolvidos, eles têm muito mais chance de só dar efeito colateral do que ter um efeito desejado. O hormônio depende de receptor, né? Pois é. Então, o cara ainda pode tomar o problema é que não hormônio... Isso até a parte ruim. O hormônio é sempre de receptor. É o mecanismo que vai receber esse hormônio. O problema é que não tem receptor só no tecido muscular. Você tem receptor em outros lugares. E aí, se você não tem receptor no tecido muscular suficiente e você tem uma carga hormonal gigante, ele vai se ligar em outros lugares. E aí começam os efeitos colaterais. Começa a queda de cabelo, problema na pele, Ginecomastia, problema no pressão fígado, alta. ginecomastia, entre outros problemas. Porque é o hormônio fazendo um papel, como o Muzi disse, colateral. É. Problema priquito. É mesmo? E o nosso papel Os periquitão, meu amigo, que a gente falava, viu? Exato. E o nosso papel é exatamente mostrar para essas pessoas que você vai sofrer colateral. Eu mesmo, como atleta, já tive que tirar ginecomastia, pressão alta, E num primeiro intoxicação alimentar. Verdade. E num primeiro momento, Vilela, parece até um pouco, por parte de mim, do Júlio, por exemplo, atletas profissionais de fisiculturismo, parece um pouco de hipocrisia da nossa parte bater no esteroide. Mas na verdade não é hipocrisia. O que a gente quer educar as pessoas é o treino precisa estar dominado, como o Júlio disse. Você precisa treinar bem, cara. E o esteroide não vai fazer você treinar bem, porque isso tá ligado a tempo. Aprender a contrair músculo, aprender a fazer uma conexão do seu sistema nervoso central com o treino, a saber realizar os exercícios. E tem gente que treina e não sabe nem qual o músculo que está ativando e quer tomar esteroide. O cara não sabe. Pô, eu tô fazendo uma remata. Pra que é isso aqui, hein? Pras costas, cara. E o cara Tá não treinando sabe. de qualquer jeito, não tem noção nenhuma de treinamento. Nenhuma. Ele precisa dominar isso primeiro. Depois, ele precisa acertar a sua dieta para que ele tenha resultados. Como o Muzi falou, o hormônio esteroide ele é um acelerador. Para você utilizar um acelerador desse, você tem que ter utilizado todos os artifícios que você tem no seu corpo. Tem um monte de degrau. E aí você, exato, aí você fala assim, pô, eu quero ir para um outro patamar. Porque eu quero competir, eu quero ser um atleta, ou eu quero transformações no meu físico que numa base fisiológica eu seria incapaz. Ok, é uma decisão sua. Você toma essa decisão. E a gente educa e ensina, inclusive, sobre isso. Não vai ter uma aula amanhã sobre farmacologia? Isso é educar. Sim. Ele vai falar muito sobre isso, ele vai ensinar. Agora, eu, o Júlio e todos os outros atletas fizemos antes uma base por muito tempo em cima disso. Eu treinei 4 anos da minha vida sem ter noção do que era isso. Quantos anos você treinou da sua vida, Júlio? Eu treinei natural 3 anos. Então, 3 anos para começar a introduzir hormônio. Só que hoje, como o acesso é mais fácil, a informação e a abrangência que se volta em cima do esteroide é isso, é muito comum você pegar um iniciante que já começa
começa junto com o ciclo. O cara quer um atalho. E aí? E isso aumenta o número de efeitos colaterais. Putz. E aí o cara chega cheio de colateral lá no consultório do Muzi. E que não precisava. E pra você ter uma ideia, o hormônio que esse menino citou, um dos hormônios que mais carrega efeito colateral. É? O hormônio de via oral, né, cara? O hormônio de via oral é complicado. Entendeu? E por que o hormônio de via oral ele quer? Porque ele é tão iniciante que ele tem medo de tomar uma injeção. Só que a maior parte dos hormônios de uso oral tem maior Mais toxicidade. colaterais. Porque a via de acesso dele e a via de metabolização desse hormônio implica em órgãos complicados, como rins, fígado. Tem mais colateral. Entendi. Então ninguém está sendo hipócrita aqui. A gente está dizendo que você está num estágio que não tem cabimento. Não isso. condiz com a realidade. Exato. E outra, até pelo lado do atleta, né? O atleta, ele... Cara, quando você fala que o diferencial é, de repente, o hormônio, você está desprezando o teu esforço, você está desprezando o seu compromisso, você está desprezando a tua seriedade de trabalho. Se o diferencial fosse o hormônio, o cara mais rico tinha o melhor físico e ganhava os campeonatos de fisiculturismo. Exatamente. Ou qualquer pessoa que é usuário de hormônio teria um físico diferenciado, realmente. Um dos melhores atletas hoje da atualidade é o Ramon. O Ramon foi campeão overall e se tornou profissional, vindo do Acre, na base do arroz e ovo e o ampola de Durateston. E aí? E ganhou de todo mundo. Sem saber usar GH, sem saber usar peptídeo, nada disso. Ele ganhou de atletas mais velhos, mais experientes, que provavelmente tinham recursos financeiros muito maiores. Exato. Então não é o que tem mais dinheiro. Porque o cara ia botar mais esteroide no físico, mais hormônio no físico, mais GH no físico e ganhava. Por que não ganha? Faz sentido. Fala, Lene.